Nos próximos capítulos da novela Usurpadora, tudo começa logo depois que a Paola ela está se fazendo que está doente ali e solicitou a presença da Paulina, que logo depois de ter chegado ali, ela, de fato, a Paulina começa a se lamentar e pede a Paola que não fique assim, porque agora ela não está mais sozinha, porque agora ela tem a ela não está mais sozinha. A Paola fica toda torta ali, como se quisesse deixar transparecer que de fato ela está doente, mas ela está inventando tudo isso aí e a Paulina começa na inocência dela, pedindo que, por favor, que ela não tenha medo, que ela não está sozinha, ela não vai deixar ela sozinha em nenhum minuto, não vai deixar ninguém fazer nada contra ela. A Paola fica calada o tempo todo e a Paulina continua dizendo que ela fique tranquila porque ela vai fazer de tudo para proteger ela. Logo depois lhe abraça e aí a Paulina fica chorando enquanto a Paola abre um sorriso. A Paola logo em seguida, ficando frente a frente novamente ali com a irmã, ela fica olhando para ela e dizendo que ela está muito feia, não tá? A Paulina diz a ela que não, como que ela pode pensar que ela está feia, ela é muito linda e pergunta se sabe como que estão chamando ela e diz que estão chamando ela de a Bela Adormecida. A Paola ela fica o tempo todo se fazendo, fica até enrolando a língua ali, como que eu disse a vocês desde o início, se fazendo que está doente e a Paola continua dizendo que isso não pode ser, que ela não deveria estar ali, que ela, a Paola, deveria estar na cadeia porque tudo que está acontecendo é culpa dela. A Paulina diz a ela que não, que ela tira isso da cabeça porque não tem culpa nenhuma a ela e a Paola continua agora jogando o Carlos Daniel contra ela e diz que isso foi o Carlos Daniel quem disse tudo isso a ela. Como vocês sabem ou se não sabem, vocês vão saber agora que a Paulina nessa cena aqui ela foi presa, então é nesse caso que a Paola fica dizendo que era pra ela, a Paola está no lugar dela, da Paulina na cadeia porque tudo é culpa dela e a Paulina continua dizendo a ela que ela não fique pensando isso, que fique tranquila que vão tirar ela da cadeia. A Paola diz a ela que na realidade vão soltar ela porque ela, a Paola, vai confessar toda a verdade. A Stephanie chega com a bexiga taboca ali e quando vai chegando ela bate até no outro carro, então um dos empregados olha para o carro como se estivesse revoltado e a Stephanie olha para ele e diz que ele não olhe para ela assim porque se ela bateu ela paga aquilo ali e que ele também não fique nem olhando assim porque o carro não é dele. Ele fica todo destrenado ali porque ele não abriu a boca para falar nada, né? Mas ela entra revoltada e a Lalinha chama por ela e diz: Dona Stephanie, a senhora está por aqui, eu achei até que a senhora não vinha nunca mais. A Stephanie pergunta a ela onde que está a vovó Piedade. Ela responde que a vovó está lá em cima no quarto dela com a Adelina. A Lalinha, curiosa que só a peste, pergunta a ela o que foi que aconteceu, só que a Stephanie não quer nem saber e vai-se embora para conversar com elas. E enquanto a vovó Piedade está conversando com a Adelina, dizendo que ela já disse ao Carlos Daniel que duvida que a Paola esteja arrependida, é aí que a Stephanie entra com tudo ali já chorando desesperada. Ela fica de costa para todas as duas e a Adelina, chamando pelo nome dela, sorridente, e ela depois olha para elas duas e fica o tempo todo chamando por Deus e ela, a Adelina, pergunta a ela, pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu. Vovó Piedade vai logo na titela e pergunta o que foi que o Willy fez contra ela. Ela então vai até a vovó Piedade, se ajoelha e diz que levaram ele preso. A Paulina, que nesse exato momento começa a conversar ainda mais ali com a Paola, e vocês lembram que agora há pouco ela falou, a Paola nesse caso, disse a Paulina que ela, a Paola, ia confessar toda a verdade para que ela, a Paulina, saísse da cadeia. Então a Paulina está dizendo justamente isso, que por favor, que ela não diga isso de forma nenhuma, que ela fique tranquila, que ela fique para ela ali, porque ela, a Paulina, vai sair de todo jeito da cadeia. A Paola ainda continua ali enrolando a língua, perguntando a ela o porquê que ela não quer que ela fale a verdade. A Paulina diz a ela que é porque na realidade ela não queria que o nome dela ficasse sujo ali, nem para as crianças, nem para o Carlos Daniel, nem muito menos para a família Bratton. A Paola pergunta então como vai ser isso, se ela vai carregar sozinha toda essa culpa. A Paulina diz a ela que na realidade ela nem se preocupa com isso e a Paola continua dizendo, mas no caso dela, ela quer reparar todo o mal que ela fez contra ela, a Paulina. Mas eu repito mais uma vez para você que ela tá inventando tudo isso aí, tentando entrar na mente da Paulina e sempre ela consegue fazer isso. A Paulina continua dizendo a ela ali que por favor, que ela não pense mais nisso, porque tudo que ela tem que fazer agora é se recuperar, ela tem que pensar ser forte para que ela possa voltar para o seu lar. Paulina continua dizendo que apagando ali todo o mal que ela fez com bondade e ternura é tudo que ela, a Paulina, quer que ela, a Paola, faça. A Paola sempre ali demonstrando estar preocupada com a Paulina, só que, como eu disse, ela está inventando tudo. Ela pergunta a
ela, mas nesse caso, e você, Paulina, como vai ser? A Paulina diz que mais uma vez ela não precisa se preocupar com ela, porque tudo que ela quer é que ela e eles todos lá sejam felizes, e a Paola pergunta se por acaso ela gosta deles. A Paulina diz que aprendeu a gostar de todos eles o tempo que ela teve ali na casa dela e principalmente das crianças. A Paola pergunta e sobre o Carlos Daniel. A Paulina até gagueja ali sem saber como responder isso para ela, mas diz que dele também ela gosta muito, e a Paola ela começa dentro dela ali ficar revoltada. Depois de um tempinho ali se olhando, é aí que a Paola começa a dizer que ela também gostava muito do Carlos Daniel. Paulina fica calada e a Paola continua dizendo para ela que ela está muito, mas muito arrependida de tudo isso. Tipo, todinha ali a Paulina fica comendo corda do que a Paola está falando, e a Paola continua dizendo que está muito arrependida depois de tudo isso e chama ela ainda de irmã querida. A Paulina pede a ela que por favor, que ela não fique assim, que ela não sofra tanto, e a Paola continua dizendo que ela está se sentindo muito mal e está se sentindo sempre ali sozinha. A Paulina diz que se ela pudesse, pode acreditar que ela estaria ali ao seu lado para sempre. A Paola diz a ela que por favor que ela deixe a Paola ocupar o lugar dela, da Paulina, lá na cadeia. A Paulina sempre comendo corda dela ali, ela responde a Paola que não, que de jeito nenhum, porque jamais ela ia permitir que isso acontecesse. Ela gaguejando muito, a Paola continua perguntando agora a Paulina sobre o Carlos Daniel, se ela sabe dizer se o Carlos Daniel ama ela, a Paulina. A Paulina até se levanta, fica toda perdida com os olhos cheios de lágrimas, sem saber o que responder para ela. Vovó Piedade nesse exato momento tá perguntando de que estão acusando ele, e ela fala que é um monte de coisa, inclusive conta aquela operária que ela inventou um monte de coisa contra ele. A Adelina traz um pouco d'água, pede para que ela toma, depois que ela toma, ela diz a Vovó Piedade que a polícia levou ele e que ele, o pobrezinho, estava muito assustado. Vovó Piedade, revoltada, pergunta se por acaso o marido dela não sabia que um homem da idade dele sair com uma jovem de menor ali, se por acaso ele não ia saber que ia arrumar problema. Stephanie levanta revoltada dizendo que ela não é de menor, e a Vovó Piedade diz que é sim, porque a Patrícia disse tudo pra ela. Vovó Piedade diz mais uma vez que pra ele e pra Willy isso será muito bom, ele passar um tempo ali na cadeia pra saber como que a Paulina está. A Stephanie se vira pra ela revoltada e diz que ela não compare as coisas, porque na realidade a Paulina ela é uma delinquente. Vovó Piedade defende a Paulina e diz que não, que a Paulina Martins ela é apenas uma vítima ali de uma injustiça. A Stephanie diz que na realidade então ela veio ali à toa, né, e que ela já deveria ter imaginado isso, só que ela tenta sair e a Vovó Piedade não deixa. A Vovó Piedade diz a ela que por favor que ela não vá, não fique pensando assim, porque ela vai sim ajudar ela, mas nem por causa disso ela pense que ela vai deixar ali de acreditar que o marido dela está livre desse problema. A Stephanie diz a ela que na realidade foi essa mulher quem ficou perseguindo o Willy, e a vovó pede que por favor que ela não fique defendendo ele, e a Stephanie continua falando que ela tem que defender ele sim, porque foi ele quem disse isso pra ela. A vovó começa a sorrir e pergunta se ela de fato acredita no Willy. A Stephanie pede à vovó que por favor que ele ajude, que fale com os irmãos dela para lhe ajudar, porque ela não pode permitir de forma alguma que o Willy permaneça lá na prisão. Vovó Piedade então olha para Adelina e depois olha para Stephanie e diz a ela que ligue agora mesmo lá para o Rodrigo e fale que ela quer que ele venha imediatamente para cá. Vocês lembram que a Paola agora há pouco perguntou se o Carlos Daniel amava ela, a Paulina? Então a Paulina ficou toda enrolada sem saber o que responder. Agora por trás da Paola, enquanto ela vai conversando com a Paola fica só sorrindo, e a Paulina responde para ela que não, que o Carlos Daniel não ama ela, e a Paola sorridente pergunta se por acaso o Carlos Daniel continua gostando dela, da Paola. Paulina diz que sim, que ele continua gostando apenas só dela. Paulina vem pra frente da Paola nesse momento e a Paola começa ali, de fato, ficar se amostrando, fazendo de conta que é uma coitadinha, e diz que ela tá muito feia, e a Paulina diz que não, que ela está linda como sempre, e a Paola fica o tempo todinho dizendo que a enfermeira vem ali, maquia ela e pergunta se ela está linda como sempre. Paulina, quando ia responder, a Paola continua dizendo que ela, a Paulina, faça por onde, que coloquem mais sombra ali e cor nos seus olhos. Paulina fica o tempo todinho ali chorando, com muita pena da Paola, e a Paola continua dizendo que não esqueça de colocar perfume nela, porque ela gosta muito de ficar o tempo todo perfumada.